Esse vídeo é uma frustrante tentativa de tentar explicar um livro que eu não tenho a mínima condição de explicar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje nós vamos começar uma caminhada pelo mundo fantástico das teorias, filosofias e ideologias políticas. Muito bem, antes de começar o vídeo, você já sabe o que fazer, dá like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar o nosso canal a crescer ainda mais. Bem, você já sabe tudo aí, tudo aquilo que nós falamos quando começamos um vídeo. Pois bem, o livro escolhido nessa caminhada, nesse início de jornada nas questões políticas, foi esse daqui: Visões e Ilusões Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas, de David T. Kos, da editora Vida Nova. Pessoal, é o seguinte, eu postei lá no meu Instagram que nesses próximos dias, nesses próximos meses, na verdade, eu quero ler basicamente sobre dois assuntos. Eu quero ler sobre política e eu quero ler sobre masculinidade cristã. Quero aprender sobre política, porque eu sei muito pouco a respeito disso, principalmente das teorias políticas verdadeiramente. O que eu sei é só aquilo que aparece na mídia. Então, quero aprender um pouco mais sobre política e também quero aprender um pouquinho mais sobre masculinidade. Então, olha só, os vídeos que eu vou fazer sobre política, na verdade, a intenção maior é para guardar aquilo que eu estou aprendendo na minha mente. Como não existe maneira melhor de se fazer isso do que ensinando outras pessoas, vocês serão as minhas cobaias, ok? Mas antes de tudo, eu já deixo claro que eu não sou especialista no assunto, longe disso. Então é possível que durante esse vídeo ou outros vídeos que eu fizer a respeito desse assunto, eu cometa gafes enormes e vocês têm toda a liberdade de me corrigir lá embaixo nos comentários, tá bom? Se eu falar alguma besteira aqui, não tem problema, vai lá embaixo nos comentários, fala, olha, isso aí não é bem dessa forma, ok? Ainda que eu vou tentar me manter fiel aos conceitos apresentados no livro. Esse é o primeiro livro realmente de política que eu estou lendo e eu fiz questão de pegar esse livro porque eu quero aprender os conceitos políticos, mas eu quero aprender numa cosmovisão cristã. E esse é o livro ideal para você começar. Já deixo aqui a minha forte indicação, como eu aprendi, já li 2 capítulos, hoje nós vamos falar apenas do primeiro, mas como eu tenho aprendido com esse livro e como é bom aprender com esse livro, como a leitura é agradável e ao mesmo tempo você aprende muita coisa. Pois bem, vamos embora então para o primeiro capítulo de Visões e Ilusões Políticas de David T. Kos, da editora Vida Nova. Para começar, logo no prefácio do livro, ele vai fazer uma distinção entre cosmovisão e ilusão. E aí ele diz o seguinte: enquanto a cosmovisão é uma visão pré-teórica, arraigada numa espécie de compromisso religioso que cada ser humano tem, a ilusão é uma falsa interpretação do mundo, ainda que essa falsidade não seja evidente. Para o autor, a ideologia será sempre uma ilusão. Mesmo que essa ideologia seja baseada em alguma cosmovisão, ela sempre vai perverter a realidade. A ideologia é a lente que perverte a realidade. Ao analisarmos o mundo, nossa cosmovisão sempre será uma lente que irá filtrar os fatos. Ao mesmo tempo, a ideologia sempre será a lente que perverte a análise desses fatos. Para mim fazer uma diferenciação entre cosmovisão e ideologia, e eu não sei se essa definição está muito certa, mas para mim, ao que parece, o autor quer dizer o seguinte: quando nós temos uma cosmovisão, a cosmovisão é macro, ela é muito maior do que uma ideologia. Então a nossa cosmovisão ela pode ser cristã, budista, agnóstica, ateia, materialista ou qualquer outro tipo. Mas você está percebendo? Cosmovisão é algo muito maior. Ideologia é quando eu pego algo muito menor e tento filtrar toda a realidade por algo menor. No caso do livro Ideologia Política, eu tento filtrar toda a realidade através das teorias políticas. E para facilitar um pouquinho e exemplificar como muitas vezes nós podemos analisar qualquer fato através da ideologia política, ele faz um exemplo muito interessante. Ele vai falar o seguinte: imagine que você está numa rua e vê uma senhora e uma criança atravessando a rua para entrar numa loja de brinquedo. Você acelera. Como é que você pode analisar esses fatos através da ideologia política? Bem, você pode estar vendo duas pessoas isoladas dedicando-se a um empreendimento comum mediante um acordo mútuo de interesses próprios. Ou você pode ainda estar vendo
dois membros da burguesia que vão realizar uma transação comercial de um bem supérfluo usando o tempo livre viabilizado pela condição privilegiada que possuem no sistema capitalista de produção. Ou mais, você pode estar vendo duas cidadãs de um determinado estado tirando vantagem da proteção que este lhe oferece para atravessar em segurança a via pública movimentada e entrar no estabelecimento de uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada. Sim, a ideologia política vai fazer com que você olhe para qualquer coisa mesmo, e tente filtrar tudo através da teoria política. O autor termina o prefácio falando a respeito dos autores que influenciaram ele a escrever essa obra. Dois autores que sempre aparecem quando você fala de política, dois autores cristãos, são Abraham Kuyper e Doivert. Eu nem sei se é assim que fala Doivert, mas vai assim mesmo. Pois bem, esses dois sempre vai aparecer quando você ler sobre política pela cosmovisão cristã. Mas além desses autores, tem muitos outros que ele cita aqui nessa obra, como por exemplo, Eric Voegelin e Hannah Arendt, além de muitos outros mesmos que ele cita nessa obra. Então, é sim um trabalho de pesquisa muito bem feito pelo autor. O título do primeiro capítulo é justamente Introdução, e que introdução espetacular para um leigo em política como eu. O autor nos leva para passear na história do conceito de ideologia, sua ligação com a religião e como fatalmente a ideologia é apenas mais uma forma de idolatria. E eu digo apenas não porque é simples, mas porque é apenas mais uma faceta deste que é o pai de todos os pecados. E ele deixa isso bem claro. Todo pecado, em princípio, sempre vai ter a sua origem em alguma idolatria. E ele explica isso aqui muito bem, como qualquer pecado que você imaginar. O adultério, por exemplo. O adultério é porque você primeiro idolatra o prazer. E aí você comete então o adultério. Então todo pecado que você pensar sempre vai ter lá na sua raiz a idolatria. Voltando à época da Guerra Fria, passando pelo apartheid e pelos modernos conceitos de liberalismo, conservadorismo e nacionalismo, o autor nos mostra como não há nada de novo debaixo do sol e como as ideologias são filosofias requentadas ao longo da história. Quer um exemplo? O individualismo da filosofia de Thomas Hobbes é apenas a requentada filosofia pós-aristotélica epicurista, que foi adaptada apenas para o século XVII. E essa é uma outra coisa muito interessante no livro. Ele mostra que todas essas novas ideologias que parecem ser novas, nada mais são do que algumas ideias requentadas de séculos passados. Na página 17 ele diz o seguinte: depois da peleja entre comunismo e democracia liberal ter virado lição de história, outras ideologias se apresentaram para preencher o vácuo deixado pelo colapso do comunismo. Assim, um emaranhado de ideologias pós-modernas surgiu com base em premissas parecidas. A posição concreta que alguém tem na vida, sua classe econômica, gênero ou raça, é que determina sua visão de mundo geral. Um dos pontos mais interessantes do livro está na vinculação entre ideologia e totalitarismo. E veja bem, não importa se a ideologia é de direita ou de esquerda. Na verdade, um pouco mais para frente o autor vai nos dizer que não tem muito essa questão de dividir a política entre esquerda e direita e que hoje isso nem faz muito sentido, e ele explica um pouco mais para frente isso. Porém, se o indivíduo possui uma ideologia, ela inexoravelmente vai levá-la a defender algum tipo de totalitarismo. Na página 24 ele diz o seguinte: para Crick, como para Arendt, a ideologia está ligada ao totalitarismo. Este é antipolítico por tentar eliminar os interesses diferentes e moldar as pessoas conforme uma ideia única. Ou seja, o totalitarismo tenta tirar o que é diferente e tenta moldar todas as mentes na mesma vertente, pensando do mesmo jeito. Ele, o totalitarismo, tenta reduzir a complexidade da sociedade a uma visão monolítica, geralmente de caráter utópico. Em uma tradução à la política brasileira, não importa se a ideologia é socialismo lulista ou a direita bolsonariana. Aqueles que seguem ideologia vão sempre reduzir a solução dos problemas políticos ao extermínio do lado opositor, e a única solução para os problemas mundiais é apenas seguir uma cartilha ideológica do grupo que eu faço parte. Qualquer semelhança com o que estamos vivendo é mera coincidência. Ou será que não? Veja, o problema não é mais o pecado e o mal que mora no coração humano. Na ideologia, o problema da humanidade é apenas uma questão de seguir princípios políticos de um determinado grupo. A política substitui a cruz e se transforma
no instrumento de redenção humana. Agora, veja bem, se a ideologia é uma falsificação da realidade, por que nós cristãos devemos estudar e analisar as ideologias? Ora, a resposta é simples, porque nós cristãos somos seguidores da verdade. Cremos que existe sim uma verdade absoluta e o nome dela é Jesus Cristo. Ele é a verdade. E se a ideologia é um instrumento de mentira, ela somente pode ser combatida com a pregação da verdade. Além disso, devemos como cristãos estudar as ideologias por pelo menos 2 motivos. Primeiro, mesmo que as ideologias sejam falsificação da realidade, cada ideologia possui sim uma parte da verdade. E é justamente por isso que elas são tão perigosas. Porque meias verdades são mais fáceis de convencer do que mentiras inteiras. O segundo motivo é porque, independentemente das ideologias e suas distorções da realidade, Deus permanece fiel à sua criação. É bem possível, por exemplo, que o capitalismo tente distorcer as relações da sociedade, colocando o capital acima de toda e qualquer situação. Mesmo assim, não precisamos demonizar o capital. Temos apenas que nos relacionar com ele da maneira apenas que Deus ensina a nos relacionar. Não precisamos jogar fora todo o capital. Precisamos aprender a maneira bíblica de nos relacionar com este capital. Feitas essas introduções a respeito da história da ideologia, o autor nos leva a prosseguir fazendo uma comparação entre ideologia e fé. Agora, veja como a ideologia é sim uma substituta da fé cristã. Lá na página 29 ele vai dizer o seguinte: a Bíblia e os credos das igrejas nos asseguram que Jesus um dia virá novamente para inaugurar seu reino eterno, renovando todas as coisas. Entretanto, dada a propensão ao pecado, as pessoas passam a esperar a salvação como uma possibilidade histórica real e começam logo a procurá-la nas formas alternativas. A ideologia, então, é uma forma alternativa de você procurar salvação hoje, ao invés de esperar a redenção que vem do nosso Deus. Veja, não é difícil de perceber que as ideologias possuem muito mais entradas nos lugares onde o cristianismo foi vastamente pregado e aceito. E é muito interessante que ele dá alguns exemplos aqui de como, onde o cristianismo foi mais aceito, as ideologias também foram mais aceitas. Afinal, fica muito mais fácil substituir a fé no Cristo ressurreto pela fé no político ou na teoria política perfeita. Em resumo, a ideologia é a manifestação de uma profunda secularização da fé cristã na sociedade. Nós temos ainda aqui, nesse primeiro capítulo, um bom comentário do autor a respeito de como as novas tecnologias ajudam a divulgar e expandir as novas ideologias, algo que você não pode deixar de ler. Por fim, o capítulo termina com o autor apresentando 3 motivos do porquê dividir a política entre esquerda e direita não é o melhor caminho. Primeiro motivo: o conceito de direita e esquerda muda de acordo com as circunstâncias atuais. Antes, esse conceito servia para definir quem defendia a monarquia e quem era contra a monarquia. Depois, o conceito de direita e esquerda era entre quem defendia o poder da igreja e quem defendia o poder do Estado. Hoje, aqui no Brasil, está dividido entre quem apoia o presidente e quem não apoia o presidente. Ou seja, o conceito de direita e esquerda não é estático, ele muda, ele se transforma. E justamente por ele se transformar, pode causar confusão se você continuar utilizando esses conceitos. Como, por exemplo, hoje em dia, o conceito de direita e esquerda aqui no Brasil também serve para xingar aquela pessoa que não concorda com a sua posição política. O segundo motivo pelo qual o conceito entre direita e esquerda não é muito bem utilizado hoje é porque o espectro esquerda e direita é unidimensional. Ou seja, necessariamente esse conceito prioriza um determinado critério de avaliação sobre diversos outros critérios possíveis. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: quando eu divido as coisas em direita e esquerda, muitas vezes eu pego apenas um critério para definir quem é de direita e quem é de esquerda. Mas olha, nem sempre um critério é base suficiente para você definir quem é de esquerda e quem é de direita. Então, mais uma vez, esse conceito não é válido porque ele não abrange o todo, o multidimensionalismo da teoria política. E o terceiro e último motivo pelo qual o autor fala que não é bom você dividir a política entre esquerda e direita é porque uma diferenciação esquerda-direita não explica as diferenças religiosas que existem entre as diversas ideologias. Sim, e o autor vai defender que você deve falar sobre teoria política, principalmente no campo da ideologia, como se fosse uma religião. E nós sabemos bem que é basicamente isso que acontece por aí.
Pois bem, traduzindo, essa diferença não expõe de forma clara o ídolo da ideologia estudada. A proposta do autor é que utilizemos os termos progressistas e conservadores, que além de definirem melhor o espectro político, não são necessariamente antagônicos. Ou seja, um espectro pode e deve complementar certos aspectos do outro. O que o autor quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: lembra que ele disse que mesmo nas piores ideologias você pode encontrar pontos de verdade, pontos em que você deve aproveitar? Então, se você olhar para as outras ideologias e apenas demonizá-las, você vai perder aquilo que ela tem de verdade. E eu sei, é muito difícil você olhar para uma ideologia que não seja a sua e ver que pode ter coisa boa lá. Mas segundo o autor, toda ideologia vai ter sim um ponto de verdade. Lembra? Esse é o motivo por qual as ideologias são muito perigosas, porque elas têm um pontinho de verdade e uma vasta gama de mentiras. Muito bem, pessoal, esse foi apenas o primeiro capítulo desse livraço, e como eu tenho aprendido com esse livro e como ele realmente está me introduzindo no mundo da política e como eu estou gostando de ler e aprender sobre esses assuntos. Isso quer dizer que nós vamos ter um vídeo para cada capítulo e eu vou fazer vídeos de todos os capítulos? Não, não quer dizer isso, porque eu nem vou prometer isso. Na maioria das vezes que eu prometo eu acabo não cumprindo. Vou tentar fazer vídeos dos capítulos que eu achar mais interessante. Mas se continuar tão interessante como esse primeiro capítulo, com certeza vai ter vídeo de todos os capítulos aí. Pois bem, pessoal, se você gostou desse livro, lá embaixo na descrição desse vídeo ou lá nos comentários, temos também o link para que você, comprando por esse link, você ajude o nosso canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.